Boa tarde. Dando continuidade ao nosso Sermão do Monte, nós vamos para a terceira bem-aventurança, que é os mansos. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Em Mateus 5:5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terceira bem-aventurança do Sermão do Monte apresenta uma qualidade que o mundo despreza, que é a mansidão. Jesus declara que são os mansos que vão abençoados e herdarão a terra. No entanto, não é fraqueza, a mansidão não é fraqueza. Ao contrário, é uma força controlada, uma virtude que permite o cristão pacífico, humilde, submisso à vontade de Deus. Vamos explorar o que significa ser manso segundo a perspectiva de Jesus e a promessa maravilhosa de herdar a terra. Primeiro, a mansidão como força de controle. Mansidão não significa passividade, mas sim uma força que é controlada. É a capacidade de responder com paz e autocontrole, mesmo em situações desafiadoras. Em situações desafiadoras, o cristão ele abre mão do seu direito de retaliação e, por obediência à ordem do Senhor Jesus, ele se cala e espera. Não por medo, passividade, mas por obediência a Cristo, que diz que nós devemos amar o nosso próximo, amar até mesmo o nosso inimigo. Então, ser manso, segundo o Sermão do Monte, é ter controle sobre as nossas emoções, e esse controle só vem do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Domínio das reações agressivas, nocivas, por obediência ao Senhor Jesus, e até mesmo abrir mão do nosso direito de resposta, por amor ao Senhor, para glorificar o nosso Deus. Em Provérbios 16:32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Melhor. É bem melhor se submeter à ordem do Senhor Jesus e procurar ter paz com todos. Abrir mão, muitas das vezes, do nosso direito por amor ao Senhor. Segundo, a mansidão como humildade. A mansidão reflete a humildade diante de Deus e dos outros. O manso reconhece a sua dependência de Deus e age sem orgulho ou arrogância. Ele conhece a sua necessidade de Deus. Ele age sem orgulho e sem arrogância. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terceiro, a mansidão como submissão à vontade de Deus. O manso é submisso à vontade de Deus, aceitando as provações e bênçãos com o mesmo coração confiante. Ele se coloca nas mãos de Deus com confiança e obediência. Salmos 37:11 diz assim: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Exemplos de mansidão. Moisés. Moisés é descrito como o homem mais manso da terra. Ele demonstrou humildade e paciência ao liderar Israel, suportando críticas e rebeliões. Números 12:3 diz: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E Moisés foi um homem muito usado por Deus para operar as maravilhas ali no Egito, no deserto, e ele era um homem manso, humilde. Ele reconhecia as suas fraquezas e sabia que aquela força e autoridade não vinha dele, mas do Senhor. Isso Deus ensinou a Paulo, quando com o espinho na carne, Paulo pedindo para tirar, o Senhor disse para ele: não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entendeu isso, se humilhou, foi humilde e reconheceu que ele só era forte quando estava fraco, porque a sua confiança não estava nele, mas em Deus, que o comissionava a realizar a sua obra. Jesus Cristo, segundo exemplo,
Jesus é o exemplo máximo de mansidão. Ele convidou as pessoas a aprenderem de sua mansidão e mostrar paciência e amor, até mesmo diante de seus inimigos. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Abraão demonstrou mansidão ao lidar com seu sobrinho Ló. Quando surgiu uma disputa, ele ofereceu a Ló a primeira escolha da terra, mostrando um coração generoso e humilde. Abraão, como o líder do clã, ele tinha o direito até mesmo de retaliar Ló, que Ló estava sobre a sua autoridade. Mas ele, com mansidão, humildade, ele deu a Ló a preferência. Ele abriu mão do seu direito e deu a Ló a preferência da escolha. E Ló faz a pior escolha que pode ser, ele faz a escolha por vista, ele olha para os campos de Sodoma e Gomorra que eram verdejantes, bonito, bom para pasto, e com isso ele decide ir para lá. O que sobrou para Abraão? A areia e o pó do deserto. Mas Abraão sabia que quem o abençoava era Deus. Estando ele nas campinas verdejantes ou na areia do deserto, Deus o abençoaria de qualquer maneira, e ele confiante foi e foi abençoado, e Ló perdeu a sua família. Essa é a decisão daqueles que olham por vista e não confiam no Senhor Jesus. Abraão foi o exemplo de mansidão. Gênesis 13, 8 a 9 diz: Não haja contenda entre mim e ti, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se direita escolheres, irei eu para a esquerda. Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Abraão abriu mão do seu direito por humildade, por mansidão. Segundo tópico, herança espiritual da vida presente. As promessas de herdar a terra. A herança espiritual na vida presente. Herdar a terra não significa apenas posse material, mas sim uma bênção espiritual. O manso desfruta de paz e alegria que vem de Deus. Salmo 25, 13. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Segundo, herança da nova terra futura. A promessa se cumpre de forma completa na eternidade, quando os justos herdarão a nova terra, onde viverão em paz e comunhão com Deus. Apocalipse 21, do 1 ao 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. O contentamento é a satisfação em Deus. O manso encontra satisfação em Deus e, portanto, não é escravizado por desejos materiais. Ele herda a terra da paz e contentamento com sua alma. Filipenses 4:11. Não digo isso por necessidade, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Louvado seja o nome do Senhor, apóstolo Paulo. O valor da mansidão na vida cristã. Mansidão como fruto do Espírito. A mansidão é um fruto do Espírito que o cristão deve buscar e cultivar. Ela é uma evidência da obra de Deus em nossa vida. Gálatas 5, 22 a 23.
Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. A mansidão para a edificação da igreja. Na igreja, a mansidão é essencial para manter unidade e evitar conflitos. O manso é rápido em ouvir, lento para falar e pronto para perdoar. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mansidão diante das provações. A mansidão permite ao cristão enfrentar provações sem desespero. Ele confia que Deus está no controle e permanece em paz. Tiago 1:21. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossas almas. Desenvolvendo a mansidão. Como que nós podemos desenvolver a mansidão? Primeiro, renúncia ao ego e orgulho. Renunciar ao ego e orgulho. Para sermos mansos, precisamos renunciar ao ego e à necessidade de sermos sempre certos. A mansidão exige humildade e disposição de abrir mão de vontade própria. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Segundo, confiança em Deus. A mansidão vem de um coração que confia plenamente em Deus, sabendo que Ele é justo e soberano sobre todas as coisas. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Meditação e oração. Meditar na palavra de Deus e orar diariamente nos fortalece a manter uma atitude mansa diante das adversidades. Salmo 119, versículo 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O impacto da mansidão no testemunho do cristão. Primeiro, mansidão como testemunho cristão. A mansidão é um reflexo direto de Cristo em nossas vidas. Quando reagimos com mansidão, revelamos ao mundo o caráter de Jesus. 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava ou com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Segundo, mansidão e evangelismo. A mansidão é uma poderosa ferramenta do evangelismo. Ela desarma o orgulho dos outros e os torna mais receptivos à mensagem do Evangelho. 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Terceiro, testemunho de paz em um mundo de conflito. O manso vive em paz com todos, refletindo a paz que vem de Deus e sendo luz em um mundo cheio de ira e conflitos. Romanos 12:18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Conclusão. Que possamos buscar um coração manso e humilde, reconhecendo nossa total dependência de Deus e permitindo que Ele controle nossas reações e atitudes. Que cada um de nós viva de acordo com essa bem-aventurança, refletindo a mansidão de Cristo em nossas vidas diárias e lidando com os desafios com serenidade. Como igreja, somos chamados a ser uma comunidade marcada pela mansidão. Em nossa interação, que a humildade e a paz de Cristo seja sempre nosso testemunho. Que sejamos uma igreja que não busca conflitos, mas sim paz e edificação mútua, vivendo como embaixadores de Cristo neste mundo. A mansidão nos torna mais fortes e mais capazes de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Jesus nos chama a uma vida de mansidão, prometendo que, através dela, herdaremos a terra. Essa herança é a bênção de viver em paz com Deus, conosco mesmo e com os outros, enquanto aguardamos a herança final da nossa terra em Cristo. Que possamos cultivar esse espírito de viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que nós possamos verdadeiramente observarmos essa ordenança de Cristo, que é ser manso, essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. Que possamos assim viver e glorificar o nome de Deus através de nossas vidas, até que Ele venha. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.